estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje a gente vai conversar sobre inclusão. A gente traz esse tema, a gente traz diversos médicos especialistas para falar sobre o autismo, mas trazer quem passa por isso, quem está sentindo na pele, quem foi diagnosticado já tardiamente, passou por todas as dificuldades, é o nosso objetivo hoje para te atentar em casa. Porque quando a gente fala de autismo, a gente lembra da criança, daquela que está passando pela dificuldade na escola, da alimentação e tudo mais. Mas essas crianças crescem e aquelas crianças que não receberam o diagnóstico, aquelas crianças dos anos 80, 90, início dos anos 2000. Todo mundo diz que agora é uma chuva, uma enxurrada de laudos, mas as pessoas que passam por isso, que têm a síndrome, que estão dentro do espectro, elas que sabem o que estão passando e têm as dificuldades do dia a dia. E por isso eu trago aqui uma representante, ativista da causa, mas que está dentro do espectro autista, a professora Ana Paula Rabelo. Obrigada pela presença, Ana. Eu que agradeço, Michele, a oportunidade de poder estar falando em primeira pessoa sobre quem eu sou, né? Pois é, eu imagino que as pessoas te convidam para falar do autismo em si, né? Das atividades que você tem, daqui a pouco a gente fala sobre isso, dentro dos trabalhos que você desenvolve, mas para ti, quando tu te descobriu autista, o que abriu de caminhos para você ou o que trouxe, né? O que trouxe para a tua vida isso? Então, eu desde criança, eu tinha uma história que eu era um pouco diferente, um pouco louquinha, que eram os termos usados pelos meus pais, porque eu tinha caído da rede aos 6 meses de idade. De fato, eu caí. Mas o famoso bateu a cabeça quando era criança. Só que não me respondia todas as perguntas. E eu tinha muitos comportamentos que eu não conseguia explicar e nem entender o porquê que eu estava, né, fazendo as estereotipias, ou porquê que eu não conseguia me incluir no grupo de colegas da faculdade, da escola. Então foi uma vida sempre muito interiorizada, porque eu me sentia inferiorizada pelo fato de ser a louca da família. O louca da família era o quê? Tu era mais alegre ou tu não? Tu era mais introvertido? O que era esse teu... Qual que é a tua régua, né? Como a gente diz. Qual que era o teu diferencial? O meu escape sempre foi os animais. Então, era muito normal me encontrar horas em cima do telhado olhando os pássaros, ou dentro, dormindo no galinheiro, ou botando o cavalo dentro do meu quarto, dentro de casa. Ai, meu Deus do céu. Então, sempre assim, né? Sempre com os animais. E era isso, era o único escape, era a única coisa que me regulava, que me fazia ficar bem. Porque na nossa época não tínhamos nada. Na escola eu chegava, era totalmente excluída, né? Eu não conseguia ficar na sala de aula porque totalmente hiperativa. Aí empurrava os colegas porque nunca foi me ensinado as maneiras de comportamento, né? Nunca tive nenhum tipo de terapia, então não conseguia ficar na sala de aula e ficava sempre na biblioteca, na direção. Então quando eu chegava em casa e estava com os meus animais, era ali que era a verdadeira Ana Paula, 100%. E aí a Ana cresceu, isso daí na fase da escola que foi difícil, imagino muito para ti. Mas tu alfabetizou, tu é suporte 1, como a gente diz, né? Que eles estão querendo acabar com os suportes, mas é uma forma da gente entender um pouquinho a pessoa. Da gente entender quem é leigo no assunto, né? Tu é o suporte 1, é aquele que todo mundo fala, mas tu não parece não autista, parece, né? Porque até conhecer mais intimamente. Até conhecer mais depois de trocar 2 palavras. Mas, enfim, quando tu chegou ali na adolescência, que é aquela fase difícil, os 13, 14 anos, o que passou na vida da Ana Paula? Aí foi o pior problema. Meus pais me colocaram no convento, porque eu era muito difícil, né? E aí pensa... no talo, no assim, talo. alto. Agressividade também, né? O autista, ele não é agressivo, né? A agressividade não faz parte do TEA. Mas por a gente não conseguir nos comunicar e não estar sendo compreendido, muitas vezes a gente se irrita, como qualquer outra pessoa, e acaba, né, sendo agressivo. Mais elevada, né? Um pouquinho. E aí eu fui para o convento,
Só que imagina um autista no convento sem nenhum tipo de adaptação, né? Eu não tinha meu diagnóstico ainda. E aí eu acabei sendo expulsa do convento também. Meu pai amado. Então não deu certo em casa, fui para o convento, não deu certo também. E aí eu volto para casa e conheço o meu atual esposo, né? O amor da minha vida, o Felipe. E casamos, nos conhecemos em fevereiro. Em 3 meses nós já estávamos casados. E aí, graças a Deus, ele sempre teve uma sensibilidade, um entendimento que eu acredito que ele foi um anjo que apareceu na minha vida. E aí eu fui tendo alguma adaptação, algum acolhimento, que era o que eu precisava nesses momentos. Aí chegamos na fase da faculdade. O Felipe, tu casou o quê? Com 19? 18? 17 para 18. Tá, bem ali no novinha. finalzinho da adolescência, começo da responsabilidade da vida Tava adulta. saindo do ensino médio. E aí vem o próximo desafio da vida adulta, que é uma graduação. E o hiperfoco continuando em animais. Eu fiz ciências biológicas porque queria estudar os animais. Pensa na frustração para um autista quando entra na ciência biológica e vê que não é só animais, né? Então eu precisei de muita adaptação. Fui atrás, então, meu marido já era biólogo, ele tinha feito bacharel. E eu, por livre e espontânea pressão, fiz o meu esposo voltar para fazer a licenciatura comigo e minha irmã também. Então, durante toda a graduação, o meu esposo e a minha irmã estiveram comigo e dando todo o suporte para eu conseguir vencer, né, e conseguir me formar professora. A minha irmã até hoje não pode ver uma sala de aula, tem trauma, porque realmente ela fez com um propósito, né, diferente. Ela queria ser advogada, mas ainda está em tempo. E aí consegui me formar e depois vamos para outra etapa, o mercado de trabalho. Pois é, aí chegou. Aí tem toda a questão da concorrência profissional, né? Eu sempre me destaquei porque o meu hiperfoco é estudar e falar para os alunos na sala de aula sobre animais, sobre o funcionamento. A biologia me encantou muito. Então eu me destaquei muito na minha área como professora de biologia, mas eu tinha muitos problemas de socialização com os outros professores. Eu não conseguia frequentar uma sala dos professores, então eu ficava sempre trancada no laboratório, não conseguia socializar muito com eles, e aí vinham aqueles murmurinhos, né? Que ela é esquisita, metida, isso mesmo, deixa ela lá com os sapos dela dentro do laboratório. Porque uma coisa interessante, Michele, é que durante toda a minha vida eu sempre levei os animais comigo. Se eu ia dar aula, a minha sala de aula virava um viveiro. Eu tinha passarinho, eu tinha coelho, eu tinha tartaruga, tudo que tu imaginar eu levava junto comigo. Teu hiperfoco é isso, né? É isso, porque eu preciso dos animais para me regular. E hoje nós temos aí, né, o crescimento da ecoterapia, sinoterapia e pet terapia, que aí é o meu auge, né? É o meu sucesso, porque realmente funciona. Eu não tinha conhecimento que isso seria terapêutico, mas hoje eu entendo por que fez tão bem para mim. E aí nas escolas que eu atuei, sempre atuei com esses animais junto comigo. Só que aí chegou um ponto, né, que eu acabei indo para a área da robótica, tecnologia, aí já não era tanto meu hiperfoco, acabei me desfocando um pouquinho. Mas agora eu pretendo voltar. Mas aí a Ana chegou no mercado de trabalho, era esquisitona lá, ninguém queria ficar perto dela, ou ela não queria ficar perto de ninguém, era a ganhadora da Mega Sena, né? Ninguém quer que chegue perto. Mas aí quando a Ana se descobre autista, quando a Ana vai lá bater na porta do neuro e fala, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a me dar um norte para minha vida, quando é que deu esse start? Então, depois de mais de 10 anos dando aula, eu acho que eu mudava de escolas e via que o mesmo problema me acompanhava, que era essa questão do comportamento e da relação com os colegas. E eu comecei a vir uma depressão, crises de ansiedade, porque eu disse, o problema tem que estar comigo, né? E aquela fala do meu pai sempre dizendo, ai, não liga, ela é meia louquinha, ela é diferente, começou a me machucar também. E aí eu procurei um neurologista
para saber o que eu tinha de fato. Aí se foi lá o trauma na cabeça que não tinha nada a ver. E aí comecei o acompanhamento, fizemos tudo e eu não aceitei meu diagnóstico. Não. Quando ela falou, né, que eu estava dentro do espectro autista, eu não queria aceitar. Porque eu na minha cabeça, quem era autista era o louco, né, um termo totalmente errado. E eu disse para ela que eu não sou louca. E aí ela começou um trabalho comigo. Eu me lembro que ela tem um ar muito... Tomar uma água. Ar muito militar. Ela é mais severa, assim, porque ela também já foi minha militar. médica. Eu sei quem é atualmente. E aí ela foi muito firme comigo. E eu tava... Porque o autista, ele pode regredir ou progredir dentro do espectro, né? Tu falou dos níveis de suporte. Tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Eu sempre fui o nível de suporte 1, mas eu estava entrando numa bola de neve não muito legal que eu podia regredir para o 2. E quando ela me explicou isso, aí eu disse, opa, agora o negócio está ficando mais sério. E aí eu comecei a estudar muito sobre o transtorno do espectro autista, fiz especialização na área, onde eu fui entendendo que realmente eu era autista, fiz algumas formações, e nessas formações foi onde eu realmente me descobri autista. E hoje tu tem uma vida, né? Claro, tem a tua vida particular ali para pagar os boletos, como a gente diz, mas tem uma vida dedicada à luta da causa autista, principalmente na questão dos adultos também, né, Ana? Porque, como a gente disse, a criança, a gente tem várias esferas hoje para ajudar, né? Mas o adulto é aquele que realmente está perdido, tem muito adulto perdido. Então, eu vejo que as crianças, graças a Deus, porque eu acredito muito na intervenção precoce, pode ajudar que esses autistas sejam mais funcionais na fase adulta. Então, a minha luta por querer atenção e querer atenção mesmo, chamar, porque o autismo não vai acabar aos 18 anos de idade. Então, é muito importante a gente se alertar a esses tópicos, né? E o autista adulto vai querer estar no mercado de trabalho, como vai querer estar no esporte, no lazer, em todas as áreas da sociedade. Então eu vi que era muito importante lutar por essa causa. Ontem, até na nossa cidade aqui de Criciúma, né, nós tivemos uma bênção que foi reconhecido o nosso Fórum Municipal sobre o transtorno do espectro autista. E esse fórum é uma equipe multidisciplinar que pode estar dando suporte a todas as empresas, e ali sim vai ser o foco dessa luta, visando não somente as crianças, mas também o público adulto. Porque quando a gente fala do público adulto, né, quando eles entram no mercado de trabalho, muita gente não tem diagnóstico, porque quando a gente fala assim, a criança ela tem um tratamento, dentro de todas as dificuldades tem, né? Uma hora vai chegar a consulta com neuro, uma hora vai chegar... Gente, isso é SUS, isso é particular, tá? Tem mães e pais desesperados no particular com plano de saúde de 6 a 8 meses esperando uma terapia para mais ter que entrar na justiça. Então, assim, não se sintam por menos porque está no SUS e nem privilegiados porque é plano de saúde, tá? Porque a régua tá igual para todo mundo. Exatamente. E assim, aí a gente fala que eles têm esse suporte, mas assim, quem, como eu disse ali, nasceu nos anos 2000, que agora está chegando na sua fase adulta, 18, 19 anos, e teve esse problema no meio do caminho, e que agora está sendo levado no neuro, eu escuto muito assim, mas ele não teve prejuízo até agora. Mas qual que é o tipo de prejuízo que vai se esperar ter, né, para se dar terapias, tratamentos, enfim. Então, essa inclusão, esse chamamento para o mercado de trabalho é muito importante, né, Ana? Até para a gente se sentir útil, né? Todo mundo, como pessoa, precisa se sentir valorizado. E eu acho que quando o autista chega à fase adulta, consegue um emprego, principalmente na sua área de hiperfoco, ele vai ter um sucesso maior. Então eu vejo muitas habilidades nos autistas como joias que faltam ser lapidadas para que eles possam sim estar incluídos. E se o autista não está incluído no mercado de trabalho, não recebe todo esse suporte, até um suporte terapêutico, ele pode regredir, né? Um autista nível 1 de suporte, que não tem custo nenhum para o SUS,
pode vir a se tornar um autista nível 3 de suporte e aí ter que pedir um benefício ou uma aposentadoria e acabar acabando a vida dele ali. E eu acredito que não, que nós temos que valorizar, temos que fazer um trabalho aí de valorização dos adolescentes jovens para que eles sejam adultos funcionais, né? Estejam no mercado de trabalho, vão casar, ter a sua família, seus filhos vão viver, né? E não pensar numa aposentadoria de um filho com 17, 18 anos. Muitas mães me procuram já angustiada. Ai, Ana, agora o meu filho tem a adaptação na escola, mas e quando acabar, né? Muitas crianças não chegam nem a fazer o ensino médio. E a gente tem que começar a pensar na inclusão, não apenas inclusão escolar, mas uma inclusão social em todas as áreas da sociedade. Ana, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já falando mais sobre esse assunto. Lembrando, né, se você perdeu o primeiro bloco do Sala de Entrevistas ou quer passar para alguém, porque o tema é super importante e interessante, até mesmo para tirar preconceitos, tá, gente? Não é porque a pessoa é autista que ela tem que estar rotulada ou gravada na testa, mas tem que ser respeitada. Você pode passar esse programa aí para quem você quiser, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, procura lá em áudio e vídeo e compartilha. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a professora, ativista e autista Ana Paula Rabelo, que está contando para a gente um pouco da sua história dentro do espectro, né? Afinal de contas, ela foi diagnosticada tardiamente, e também falando do trabalho que eles estão desenvolvendo sobre a inclusão de adultos, né, pré-adolescentes, adolescentes e adultos no mercado de trabalho. Ô, Ana, tu contou bem esmiuçado assim, né, como foi a tua vida até agora, e quem não é autista, ou então quem não sabe, né, que é ainda, porque tem muita gente que não sabe, né, talvez não se imagine, né, dentro dessa situação, porque tem gente que fala assim, ai, que pessoa difícil, que pessoa complicada, eu chego, tem que estar tudo certinho, ai, que chateação, e tem gente que não consegue desenvolver um relacionamento, seja ele qual for, porque está dentro do espectro. E hoje o prejuízo, né, que eles falam não sendo dado, está trazendo esses tipos de diagnósticos para os tardios? Também, né, porque aí acaba criando um rótulo, né, e uma resistência maior. Hoje, na verdade, a gente tem duas linhas muito perigosas. Como o diagnóstico ainda é clínico, né, não existe nenhum exame que comprove ainda isso, a gente tem os dois lados da história. Aquelas pessoas que realmente estão dentro do transtorno do espectro autista e não conseguem, de fato, o seu diagnóstico, e não conseguem ter acesso ali à terapia, uma medicação mais certeira, mais correta. E temos aquelas pessoas que acabam sendo oportunistas também. Porque o autismo ele veio com algumas, não vamos dizer vantagens, mas com alguns benefícios para pais ou para adultos, né, como isenção de pagamento de taxa de PVA em alguns estados. Não sei se são todos os estados, são todos, Ana? São todos os estados, PVA, né? PVA nos estados, a concessão de carro mais barato, enfim. Tanto que agora, infelizmente, né, tá sendo votado, então nossos legisladores maravilhosos, para não falar outra coisa, estão lá tentando acabar com todos os benefícios, entre aspas, do autista. Porque muita gente está usando irregular, né? Justamente por essas pessoas que acabam sendo oportunistas, né? Pensando no benefício próprio delas. E as redes sociais, né? A mídia, que eu falo, os Instagram e os influencers, né? A gente sabe que tem um lado ruim, né? E aí acabam... A gente vê ali propagandas, né, de neuro atendendo online e que dão diagnósticos. Então isso é muito sério. Mas graças a Deus os médicos estão se atentando a isso, está tendo uma fiscalização muito maior. Hoje, um neuro não dá mais o diagnóstico sozinho. Ele vai encaminhar para uma equipe multidisciplinar para, junto, eles fecharem o diagnóstico, justamente para evitar que esses erros aconteçam.
E isso é fundamental e muito sério, né? Até porque já há casos de médicos sendo aí processados, indiciados no CRM ou então via judicial, justamente porque estavam dando laudo à torto e à direito, né? Isso mesmo. Hoje há uma fiscalização é uma fraude, né, gente? muito séria em cima disso, justamente para evitar, porque se a gente sobrecarregar o sistema do jeito que já está sobrecarregado, nós não vamos, vai entrar em colapso. Já está, né? Ô, Ana, imagina assim, tu tem todas as tuas dificuldades de neurotípica, né, que é da tua vida, tu sabe, né, um dia que tu tá regulado, o dia que tu não tá, o dia que o remédio fez efeito, o dia que não fez, enfim. Mas eu imagino que muita gente te procure. Como é que tu lida com essa demanda? Porque é uma demanda exaustiva, porque quando a gente começa a ser procurado, eu sempre falo, pasta de saúde, quem pega como secretário é porque gosta ou é louco, porque saúde é urgência, ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar a consulta do neuro, ninguém quer esperar a terapia, porque a maioria, como a gente diz, é criança, é filho, a gente quer o melhor para eles. Como é que tu lida com essa demanda? Como é que tu entrou nesse ativismo, nessa briga pelas causas dos autistas? Então, eu sempre fui uma pessoa que tem esse senso de justiça muito forte. Que é característico, né, de vocês. É característico, E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ter contato com as mães. Mas eu comecei a me aproximar das mães com o intuito de me sentir protegida por elas. Porque como elas já têm os filhos autistas, eu pensei, elas vão saber como cuidar de mim no momento de crise. Só que eu vi que elas precisavam de ajuda. Porque aí, como eu tenho essa questão de hiperfoco em estudo, comecei a estudar muito essa questão do direito, dos deveres, ler toda a legislação, trabalhar junto com os vereadores, tanto o executivo quanto o legislativo da nossa cidade, para ir atrás, né? E aí eu fui por outro caminho, né? E aí eu acabei sendo suporte para elas. E é um vício, assim, né? Eu não consigo mais não ser a Ana autista que é ativista na causa. E agora eu lutei muito para que o nosso fórum fosse reconhecido no município de Criciúma, justamente para ter voz, né? Eu sempre luto para que os autistas tenham protagonismo e que eles possam falar por eles mesmos, porque eu sei a luta que é, então por que ter tantos médicos, tantos psicólogos, tanta equipe técnica falando e não escutar os autistas? É aquela questão de não escutar quem sente a dor, né, Ana? Esses tempos atrás teve uma mudança de uma lei municipal, questão da nutrição das crianças, e eu me senti tocada, e eu fui falar com o vereador, não tem nada a ver com isso, mas eu fui falar, mas peraí, tu me coloca ali que é só nutricionista, mas tu já viu a fila para passar para uma consulta de nutricionista no SUS? Já viu uma no particular? Já viu quanto que é uma consulta particular? E o melhor, o senhor já viu que não tem profissional especialista? Não é só aqui, tá, gente? Não estou falando só de Criciúma, Sul de Santa Catarina, não. É no Brasil inteiro. Não tem especialista mais. Então, assim, ou está sobrecarregado, tem assistentes aqui, lógico, maravilhosos, profissionais maravilhosos, só que estão todos sobrecarregados, lotados. Tem gente que está atendendo das 8 da manhã às 9 da noite. Exatamente. E não dá conta. Não dá conta. Mas por que só um profissional? Porque o nutricionista da nutrição. Eu falei, não estou desmerecendo o nutricionista nunca. Mas se a criança tem seletividade alimentar, pode ser o psicólogo, pode ser o nutricionista, pode ser o neuro, que já está acompanhando a criança, não é de ontem, né? Se ela é laudada, pelo menos uns 2 anos está ali, se não é um suporte maior. Enfim, porque travar uma batalha que já é tão difícil, por que não ajuda? Está complicando. Hoje é isso, né? É porque está sobrecarregado. Vive, né? Então, o fórum, ele tem esse intuito. Vamos supor, essa lei. O nosso intuito é trazer essas leis que vão falar sobre o transtorno de espectro autista para dentro do fórum. O fórum, ele é composto por várias mães de autistas, por vários autistas, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação, pelo Conselho Tutelar, pela AMA, que hoje é a nossa associação de referência para autistas aqui em Criciúma.
É pouquíssimo valorizada. Meu Deus, como a AMA é pouco valorizada. Precisamos chamar atenção. É para Diomis Freitas, que atua na inclusão das pessoas autistas no mercado de trabalho. Então, o fórum, ele é uma equipe, além de técnica, tem a pessoa que vive o autismo 24 horas por dia. Então, nós vamos saber, sim, analisar essa lei e ver, porque a gente já sabe que a fila para conseguir um nutricionista não é tão fácil. Sim, claro. Então, ali dentro do fórum, a gente pode pensar muito bem como essa lei vai ser articulada para aí, sim, dar o encaminhamento para o legislativo e depois para o executivo. Né? É o verdadeiro ouvir quem sente a dor, né? É. Então, o fórum, ele tem esse propósito mesmo, ser esse suporte, uma pessoa que foi incluída e não está dando certo, essa questão da falta de segundo professor, né? Que é uma demanda nacional, né? Hoje, a demanda, assim, que eu tenho mais problemas não é nem a saúde, é a educação. E quando a gente fala nessa demanda do segundo professor, Ana, a gente tem que lembrar que não é só escolas municipais e estaduais, são as particulares também, e que aí vem uma sobrecarga dos valores, né? Porque aí tu contrata mais um profissional, e isso também está gerando conflitos enormes entre pais, alunos e direção das escolas particulares também. Porque esse valor não pode ser passado aos pais, né? A escola, ela não pode cobrar pelo segundo professor. Mas é claro porém, que é diluído no total, eu ia né? dizer, esse aumento das mensalidades vem por causa que é feita essa diluição. E a gente está tendo, sim, muitos diagnósticos, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Existem vários estudos também, né, que estão saindo que a nossa prevalência está aumentando. Hoje já estamos de 1 para 31. Estamos aguardando um estudo que vai sair nos Estados Unidos agora em setembro, que pretende trazer aí as causas de essa prevalência estar aumentando tanto, porque, segundo a estimativa, se continuar do jeito que estamos, daqui 5 anos vai ser 1 para cada 5. Nossa! E aí existem aí algumas teorias, né? A mutação genética, glúten, lactose, mutação dos grãos e tudo isso. A relação com os plásticos. Mas teve uma que me chamou a atenção. Diga. Teve um aumento muito significativo da prevalência quando foi ampliado o uso do ultrassom no 3º mês de gestação. Então, os Estados Unidos está fazendo aí eu estou referenciando os Estados Unidos, porque no Brasil, infelizmente, ainda falta muito estudo nessa área. Então, eles são a nossa referência, né? E aí eles viram que, a partir do ano que o ultrassom das mães, né, das gestantes, ao 3º mês começou a ser usado, com frequência houve esse aumento. Então, agora em setembro, eles pretendem trazer respostas sobre esse estudo. Mas vamos assim, enquanto não tem uma resposta certa, uma chave, né? Porque a gente sabe assim que às vezes a criança que nasce com uma paralisia cerebral, a gente sabe que foi uma falta de oxigenação na hora do nascimento, o cordão umbilical que ficou enrolado, tem um porquê. Outros tipos de neuropatias têm porquês. O autismo, o TDAH, o TOD, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Não, esse é o TOC. O TOD é o transtorno opositor, né? Que é o da criança mais agressiva. Esses todos que são... a gente não consegue enxergar, não tem porquê. Então começa muita teoria, é onde muitos pais começam a entrar nesse limbo, nesse buraco de tentar achar respostas da onde não tem ainda. Não temos. Né? A gente sabe que é genético a boa parte, né? Essa característica, ela passa, sim, de pais para filhos. 97% aí é genético. Mas esses 3% ambientais é o que faz a nossa cabeça ferver. Ah, tá. Dentro desse complexo todo, 3% não é fator genético. Não tem pais, não tem ninguém dentro... Mas não pode ter gerações passadas, Ana? Pode, porque a hereditariedade, ela pode pular gerações. Então, meus pais não têm o transtorno do espectro autista, mas muitas vezes o meu avô, o meu tataravô tinha características. E aí pode pular gerações e aparecer apenas nos netos ou bisnetos.
Ana, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer, né, a oportunidade de conversar contigo, levar um pouquinho da tua história, porque a gente olha a dificuldade, né? A gente conversa com tanta gente. Gente, vocês não têm noção de quanta gente a gente conversa. Eu, na escola do meu filho, tem mãe que me procura, tem gente que vem atrás, porque às vezes é a única solução que eles têm, é só desabafar. É só o acolhimento. Professores que conversam, chegam, o que tu acha? Não, gente, mas tem o histórico de vida, tem a criança, porque a gente não pode esquecer que o autista é uma pessoa. Exatamente. Não é porque ele não gosta de arroz com leite que ele tá dentro do espectro, gente, é porque ele não gosta, né? Não é porque ele é seletivo alimentar, é porque não agrada, mas ele come outras coisas. Então, assim, estar dentro do espectro tem que parar de rotular, né, Ana? Para as pessoas viverem em paz, né? Deixar elas serem felizes, gente, do jeito que elas são. Exatamente. Michele como mãe atípica e eu aqui como autista, então a gente tem os dois lados, né? Sim. Eu sei dizer como teu filho se sente, né? E tu pode dizer como a minha mãe me sente, né? Se sente. Porque, pensa, ela tem 70 e poucos anos. E foi por minha causa, ela foi para o hospital agora no fim do ano. Né? Porque ela foi correr atrás de mim, uma filha de 35 anos, e acabou pisando num prego. Nossa! O meu pai tem 80 e poucos anos e tem que me tirar de cima de uma árvore ou de cima de um telhado. Eu tenho 35 anos. Então, eu também trabalho muito nessa questão do suporte para as mães. Essas mães precisam ser ouvidas e também precisam ser acolhidas. Então, a gente tem aí uma demanda muito grande. É muita gente. É muita gente, porque as famílias estão chegando num ponto de exaustão, porque muitas não têm suporte. Uhum. E, graças a Deus, nós temos tido aí alguns projetos pensando na mãe atípica. Eu falo mãe, porque se a gente for ver, existe 80% são mães solos, não tem nem o suporte de um pai, né, junto. Uhum. E muitos pais, quando descobrem a atipicidade do filho, saem, né? Isso. Eles não conseguem lidar, né? Então, por isso que eu falo muito essa questão, mais focada em mães, né? Mas é uma situação complicada, assim. E aí tem os autistas adultos no meio de tudo isso. E eu procurei a Secretaria de Saúde e não tinha fluxo de atendimento para nós. Não tinha onde eu correr. E agora, graças a Deus, já temos, né? Mas são detalhes, são lutas que a gente vê que a gente está só começando. É uma batalha que vai durar muitos anos. Sim, temos muito que caminhar ainda. Mas vai ser vencida, se Deus quiser. Juntos, mães atípicas e autistas, a gente vai chegar lá. Então, tá certo. Ana, obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Michele. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que essa entrevista fica toda disponível, esse programa e outros estão lá no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Tá lá todo disponível para você ouvir ou ver do jeito que você quiser. Lembre-se, inclusão não é obrigação, mas a gente tem que fazer sim. E outra, né? Autista não é rótulo, cuide-se aí e evite preconceito. Até o próximo sábado.